Visita, eu venho do Vale do Jordão. Eu estava na base da Brigada Hasmoneu, a primeira e notável Brigada Haredi das Forças de Defesa de Israel, FDI, uma unidade verdadeiramente única. Vi comandantes dedicados e experientes lá, quase todos eles formados em uma yeshivá, uma instituição de ensino religioso judaico. Mas o que realmente me impressionou, o que verdadeiramente me comoveu profundamente, foi ver os soldados, rapazes jovens e dedicados, alguns nem tão jovens assim, com 26 anos, até mesmo mais velhos, vindos de lares ultra-ortodoxos e muito tradicionais, servindo nos mais altos e exigentes níveis das Forças de Defesa de Israel, FDI. Eles também estudam. É um pouco difícil no campo, na tenda, mas eles estudam. Eles também mantêm o estudo da Torá e são excelentes combatentes. Eles estiveram em Gaza, eles mataram dezenas de terroristas. De forma perfeita, exemplar. Ninguém morreu lá. Mas, infelizmente, na semana passada, 5 de seus companheiros da Netzah Yehuda também caíram em Gaza. Também enfrentamos nossas famílias. Às vezes, eles ainda não podem voltar para casa. Nós viemos por nossa própria e livre vontade. E quando vocês vêm contra nós com martelos e com violência, é absolutamente preciso que haja uma lei, mas não com provocações desnecessárias, não com guerra interna e não para tirar qualquer tipo de vantagem indevida. Uma lei, porque isso é uma parte grande do nosso povo e continuará sendo uma parte grande no futuro. E esses jovens precisam servir. Mas também respeitamos o mundo da Torá e é possível conciliar as duas coisas. Tirem a política disso. É possível conciliar as duas coisas. E quando os vi e vejo o tipo de material humano que há ali, não há evasão, não há evasão, evasão zero. Plantamos uma semente na terra, agora vamos regá-la. A árvore vai crescer e haverá mais árvores e mais bases. Aliás, eles vão proteger a Galileia para nós, ou melhor, a nossa fronteira leste, que também agora precisamos defender, assim como defendemos a fronteira oeste e impedimos. Se não tivéssemos impedido a barreira na fronteira com o Egito, já não haveria um Estado judeu e democrático, não haveria Estado. Teríamos recebido 1,5 milhão de imigrantes ilegais muçulmanos da África. Queremos um Estado judeu e democrático. Queremos a participação do público ultra-ortodoxo. Não estamos perseguindo o mundo da Torá. Vamos permitir tanto o mundo da Torá quanto o alistamento. E vamos tirar a política disso. Essa é uma missão nacional grande e importante demais. Essa é a razão do meu atraso. Fiquei impressionado. Eles me perguntaram, me diga, de onde veio o nome Espadas de Ferro? Eu disse, do computador. Acho que o computador veio de Taiwan, não tem conexão. De onde veio o nome Amkalbi? Eu disse, foi uma ideia que meu secretário me deu, não exatamente com essas palavras. Eu disse, sou bem para mim. Isso vem das fontes, eis que um povo se levantará como leão, se elevou. Isso vem da nossa fonte e ainda é um desfecho não completo para a guerra da independência, porque o povo se levantará como leão. O povo se levantou e vocês representam o povo. E por isso estou muito feliz de estar aqui com vocês e vejo no auditório muitos amigos próximos, amigos de longa data que conheço há décadas, e todos vocês são parceiros na construção do país, no fortalecimento do país, na garantia da qualidade de vida dos cidadãos do país, e estou falando de todos os cidadãos, judeus, muçulmanos, cristãos, drusos, circassianos e beduínos.
Agradeço aos ministros e ministras do governo que estão aqui, ao presidente do Knesset, aos membros do Knesset, aos prefeitos e líderes das autoridades locais que realmente trabalham muito, dia e noite, pelo bem das suas comunidades. E um agradecimento pessoal é devido a você, nosso amigo Haim Bibas, pela organização desta importante conferência. Quero também saudar os chefes dos ramos de segurança e do serviço público, aos diretores gerais, às diretoras gerais, e gostaria de agradecer especialmente à diretora-geral interina do gabinete do primeiro-ministro, Dorit Steinmetz, que impulsiona com grande energia os programas dos diversos ministérios e trabalha junto com vocês. Agora, neste momento crucial, estamos plenamente engajados na operação com a força de um leão, assim como estivemos em todas as importantes iniciativas que a precederam. E hoje, mais do que em qualquer outro ano anterior, e nós nos encontramos e reunimos todos os anos para esta ocasião significativa, quero expressar e elogiar de forma muito especial a excelente cooperação e a colaboração contínua entre os distintos ramos do governo, especificamente os dois principais ramos, o ramo governamental e o ramo municipal. Nós, no governo, traçamos a política nacional. Nós financiamos projetos, nós construímos infraestruturas. Vocês, no governo local, estão realmente conectados como raízes profundas à sua região de residência. Vocês prestam serviços aos moradores, cuidam das necessidades do dia a dia, porque sem o hoje não existe o amanhã. Vocês também constroem o amanhã, e a combinação dos dois ramos juntos cria o todo. Vocês sempre têm grande importância na rotina, mas uma importância ainda maior em tempos de guerra. E foi exatamente isso que aconteceu nos últimos 21 meses, desde o ataque de 7 de outubro de 2023, quando os palestinos atingiram vocês para proteger nosso país e para continuar construindo nosso país. E o desenvolvimento de Israel não para. E por um momento disseram que a economia iria colapsar. Vocês sabem de uma coisa? Isso não é verdade. Vocês sabem o que está acontecendo agora? Não estou falando da Bolsa de Valores. A Bolsa está vertical. Viram isso? A Bolsa de Valores de Israel está vertical, não para baixo, para cima. Houve uma guerra, houve bombardeios terríveis. Por quê? Porque demonstramos uma capacidade de resistência extraordinária nas comunidades, nas cidades, uma capacidade de combate incrível contra um inimigo que parecia impossível e que nos derrubou. Vocês conhecem a classificação, certo? A classificação do Estado de Israel. Precisam do que chamam de ameaça, como eles chamam isso? Da ameaça estratégica. O que era a ameaça estratégica? Aquela que representava um perigo iminente e significativo. Talvez humano? Não. Nós sabemos o que foi isso. Irã e seus aliados, e nós desferimos um golpe decisivo no Irã e seus aliados. Estamos mudando. E já mudamos a face do Oriente Médio. Essa é a mudança que aconteceu aqui, graças ao sacrifício dos nossos heróis, nossos combatentes, nossos pilotos, nossos agentes de inteligência, os soldados em campo, em Gaza, que estão lutando, aqueles que caíram, aqueles que estiveram ao lado deles, os feridos, o Mossad e nossos órgãos de segurança, o Shin Bet. A mobilização veio do povo, em Kalevi-Econ, ele se levantou. E como se levantou, e o desenvolvimento não parou nem por um momento. Nem na guerra, nem mesmo em Enclive. Durante todos os longos meses da campanha eleitoral, faço questão de manter um contato constante e direto com os principais chefes das autoridades locais relevantes. Realizamos encontros presenciais, faço visitas ao local, conversamos por telefone. Quero voltar à conversa muito importante que tive com chefes das autoridades do sul do país, 2 dias após o início da guerra, no dia 9/1/2023, eu disse a eles: estou abraçando vocês e os moradores. Vamos mudar a face do Oriente Médio. Vamos vencer nossos inimigos com força, muita força. E é isso que estamos fazendo nas 7 frentes de guerra. Em Gaza,
na Síria, no Iêmen, na Judéia e Samaria. E como já mencionei anteriormente, no Irã. Na jornada pela vitória e pela libertação de todos os nossos sequestrados, estamos pagando preços dolorosos, também hoje, também ontem, hoje, com a queda de 3 de nossos valentes soldados, Shoham Menachem, Shlomo Sharon e Yuli Factor, de abençoada memória. E ao lado disso, temos muitas conquistas brilhantes, conquistas que permanecerão por gerações. Enquanto conduzimos o esforço de guerra nas diferentes frentes, vocês me apresentaram dificuldades e angústias. Eu sempre estou atento a vocês. Espero que hoje vocês já entendam que não havia possibilidade, eu não tinha possibilidade. Dar a vocês um aviso prévio sobre o que está prestes a acontecer, porque afinal estávamos em paralelo ao Blitz. O Blitz sobre as cidades britânicas na Segunda Guerra Mundial, em uma escala de bombardeio não de foguetes, mas de mísseis, com ônibus cheios de explosivos caindo do céu a uma velocidade de Mach 6 ou Mach 8. Nós sabíamos que isso estava prestes a acontecer, mas não havia escolha, porque a importância da surpresa era suprema. Eu entendo que vocês também compreendem isso. Estamos reconstruindo as comunidades que foram afetadas. Estamos fortalecendo as comunidades que passaram por uma perda terrível. Estamos investindo em assistência aos deslocados em todas as áreas e até agora conseguimos trazer de volta mais de 90% dos moradores do OTEF para suas casas. Acredito que vamos bater recordes de crescimento demográfico na futura região da recuperação. Ela será forte, florescerá muito mais do que antes. Uma semana antes da operação com meu cachorro, viajei para o sul. Viajei para Beersheba, que estamos transformando em uma metrópole no coração do Negev e sua crescente população. Sim, está tudo bem. Você sabe o que vê ali? Yeruham. Ninguém virá a Jerusalém. Todo mundo vem para Jerusalém. Vi cerca de 1000 unidades habitacionais lá. Não tem. A demanda é ainda maior. Nem vou falar do que está acontecendo em Beersheba, a enorme construção que se vê lá. Ben Gurion teve uma grande visão, uma visão de desenvolver o Negev. Como você faz isso? Como? Há um caminho. O caminho é a combinação de investimento governamental em infraestrutura nacional com investimento empresarial do setor privado, de empreendedores e empresas. Aplaudam, porque esse é o caminho, a conexão é assim que funciona. Não há outro caminho. Então, estamos fazendo investimentos. Esses investimentos são possíveis graças à economia livre que implementamos aqui. Há muitos empreendedores, há muitas empresas. Antes de tudo, isso nos obriga, no nível governamental, a investir em infraestrutura. Construímos a cerca, antes de tudo, na fronteira com o Egito, que protege o Negev contra uma enxurrada, não só o Negev, mas todo o país, contra uma enxurrada de infiltrados. Se não tivéssemos feito isso, 1,5 milhão de infiltrados ilegais da África, poderíamos dizer adeus ao país. Hoje estamos realizando ações semelhantes na fronteira com a Jordânia, na nossa fronteira com a Jordânia. É de lá que venho agora, incluindo o fortalecimento dos assentamentos, o estabelecimento de fazendas agrícolas. Também estamos estabelecendo lá bases para o público ultra-ortodoxo. Entram ultra-ortodoxos, saem ultra-ortodoxos dessas bases que também nos proporcionam a defesa da nossa fronteira leste. Construímos rodovias para o sul, instalamos trilhos de trem que reduzem significativamente a distância entre o centro e a periferia. Meu objetivo, já disse isso muitas vezes, é eliminar o conceito de periferia no pequeno Estado de Israel. A maioria das regiões do país ficará a menos de 1 hora de viagem do centro. É isso que acontece nos grandes centros metropolitanos ocidentais, mais ou menos, em uma cidade grande. Qualquer cidade grande que vocês quiserem, Berlim, Paris, etc., tem seus subúrbios. É mais ou menos esse o tempo que leva. Eles não estão na extremidade da França ou na extremidade da Alemanha ou de qualquer outro país. Também não precisa ser assim aqui.
Por isso estamos conectando transporte rápido, principalmente ferroviário, mas não só, para permitir que os moradores cheguem ao centro e que o centro chegue aos novos subúrbios e, às vezes, a novas cidades que surgem e mudam completamente o equilíbrio. E mesmo que a concretização desse ideal ainda leve um tempo considerável para se materializar plenamente, um futuro onde não haverá mais a existência de periferias no país, com todas as suas conotações de marginalização e desigualdade social, é uma visão que se busca alcançar com persistência e dedicação, transformando a realidade de muitas comunidades, para que possamos estender o trem até Eilat. Isso dará um enorme impulso ao crescimento do Negev, que é onde está a maior parte do território geográfico do Estado de Israel, 60%. Graças às medidas econômicas que tomamos e à construção das novas infraestruturas, empresários de Israel e do mundo estão interessados em desenvolver empreendimentos lucrativos. É assim que acontece em Beersheva e em seus arredores. Por exemplo, o Hospital Assuta, que descrevi para vocês, não é um hospital governamental, é um hospital privado. Isso é empreendedorismo. Shuki Shamir, o principal empreendedor, diz: eu quero em Beersheva, e constrói em Beersheva. Há transporte, há médicos, há uma universidade que também tem uma linha de trem rápido ligando a Tel Aviv. O princípio é claro. Na mesma visita, também cheguei a Yeruham. Lá, assinamos um acordo-quadro para a construção de milhares de novas unidades habitacionais e, há menos de 2 semanas, na véspera da minha importante viagem aos Estados Unidos, visitei mais 2 lugares no sul. Desculpe, depois. Depois de visitar as cidades de Beersheva e Yeruham, também fiz visitas que me emocionaram muito profundamente e deixaram uma impressão duradoura. No kibbutz Nir Oz, minha esposa e eu encontramos os membros do kibbutz, aqueles que sobreviveram ao massacre e outros que retornaram do cativeiro. Diante das cenas de destruição e ruína, prometi aos moradores que devolveríamos a vida ao kibbutz, e isso já está acontecendo. Estamos cortando a burocracia, simplificando os processos para reconstruir o mais rápido possível. Mas preciso de mais dinheiro. Presidente da autoridade da loteria, Ifat, vocês estão aqui? Desculpe, KKLJNF. Ifat, você está aqui? Sim. Onde ela está? Aqui. O quê? Não, de forma alguma, de jeito nenhum. Isso é absolutamente impossível. Isso é mais importante. Isso é mais importante. Além disso, leva 5 minutos para votar. E eu digo a vocês, amanhã haverá uma reunião do Conselho lá e esperamos que o KKLJDNF contribua com sua parte importante para a reconstrução de Nir Oz. Está em andamento. O kibbutz será reconstruído, muito maior, muito mais florescente. Essa é a nossa resposta para esses monstros. Então, o primeiro lugar, Nir Oz. E o segundo lugar também me emocionou muito, é o Faquim. Lá encontramos heróis que defenderam a cidade. No dia 7 de outubro, encontramos famílias enlutadas e vi que em Ofaquim, exatamente como acontece em Ashkelon, Sderot, Netivot, Dimona, em todas as partes do sul, há construção. Há uma coisa que eu sempre observo, na verdade, há 2 coisas que eu sempre observo, seja qual for o país em que eu esteja. A primeira coisa que eu observo e que realmente me chama a atenção são as estradas. Elas são novas, rápidas e muito bem equipadas. E a segunda coisa que imediatamente se destaca são os guindastes. Guindastes, para mim, significam absolutamente tudo. Então, em todas essas áreas, vejo estradas, vejo guindastes, vejo prédios altos. Em Dimona eu me lembro que havia 300 apartamentos vazios. Queriam de todo jeito se livrar disso como se livrar disso. Você se lembra disso? Isso foi há dezenas de anos. Quanto à situação no norte, há exatamente 1 ano aprovamos no governo os planos detalhados e abrangentes para o norte. E naquele momento havia uma pergunta persistente. Continuam atirando em nós no norte. Quando vocês vão lidar com isso? Vocês vão lidar com isso? O Hezbollah está lá, os moradores não vão voltar. É natural que façam essas perguntas em tempos de guerra, não? Você pode compartilhar. Disseram-me que eles não voltariam. Eu disse que eles voltariam.
Ainda temos muito o que fazer lá, muito trabalho pela frente. O dinheiro está disponível, agora é preciso agir. Nós vamos nos dedicar a isso, focar nisso e fazer acontecer, porque ainda temos muitos objetivos no norte. Reconstruir as comunidades atingidas pelo fogo inimigo, fortalecer negócios, fábricas, apoiar a inovação, especialmente nas áreas de alta tecnologia, food tech, garantir a resiliência energética, diversificar os serviços sociais, fortalecer o tecido comunitário, impulsionar a educação, a sociedade, o transporte, o turismo, tudo isso que vocês conhecem em primeira mão, porque vocês são o objetivo, vocês fazem isso acontecer. Também estamos incentivando a expansão e o desenvolvimento das comunidades das colinas de Golã, além de outro importante plano plurianual que promovemos para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades drusas e circassianas nas regiões da Galileia, Carmelo e Golã. Este é um programa sem precedentes, no valor total de 4 bilhões de shekels, que irá impulsionar significativamente as comunidades drusa e circassiana. Este é um dever fundamental para com nossos irmãos das minorias que estão ligados a nós por laços de pacto de sangue e de vida. Hoje de manhã, ordenei uma ação muito intensa contra as forças do regime em Damasco, que desceram para uma área que definimos como zona desmilitarizada tanto para a nossa segurança quanto para a segurança das comunidades drusas que lá se encontram. Da região de Sueida até a fronteira, numa distância de cerca de 70 quilômetros no sudoeste da Síria. Não permitiremos que esse lugar se transforme em um segundo Líbano. Isso não vai acontecer de forma alguma. Nem mesmo o primeiro Líbano, que é um país com uma história rica e complexa, conseguiu evitar certas situações. Conforme necessário, agiremos. Isso depende. Atingimos tanques, atingimos veículos blindados, atingimos artilharia. Nenhum exército entrará lá, nem forças terrestres. E a continuação depende do que o regime em Damasco fizer ou deixar de fazer. Não temos interesse em desenvolver um conflito com ele. Queremos expandir o círculo da paz, mas agiremos, e essa é uma das lições que aplicamos o tempo todo em todas as frentes. Agiremos para garantir nossa segurança e não permitiremos que as ameaças se desenvolvam. Isso é o mais importante. Ajudamos as autoridades onde há uma grande população muçulmana. E também onde não é muçulmana. Para mim, não há nenhuma diferença. Cidadão é cidadão, é cidadão. Cidadã é cidadã, é cidadã. Todos têm direitos iguais e precisamos garantir igualdade de oportunidades para todos. Queridos amigos, este ano eu me aposentei muito. Acho que este é um ano importante e ele também define nossa direção para o futuro. Mas não vou detalhar aqui tudo o que fazemos de mãos dadas com vocês, o governo local, também em outras partes do país, na Grande Jerusalém, no centro do país, na Judéia e Samaria e também no Vale do Jordão. Eu só quero dizer algumas palavras sobre a atuação de vocês na Operação Kobe. Eu vi o desempenho realmente impressionante das autoridades. O presidente Trump me perguntou, ele disse, como vocês estão lidando com isso? Afinal, esses mísseis terríveis caíram sobre vocês. Como vocês estão lidando com isso? Eu disse a ele, temos um povo muito forte, temos autoridades muito fortes. Ele ficou muito interessado em saber como as pessoas sobrevivem a isso. Eu disse a ele, infelizmente, cerca de 30 não sobreviveram, mas outros sobreviveram porque seguem O que ele diz? Vocês têm umas caixas de concreto dessas dentro das casas? Eu disse, sim, também temos abrigos, mas ainda há o que melhorar. Eu disse a ele, nossos prefeitos são nossa arma secreta. Não é uma arma secreta, é muito visível. Quero agradecer a vocês, a arma secreta do Estado de Israel. Estaríamos em breve diante do perigo de extermínio. Eu comparo isso a uma pessoa que tem 2 tumores cancerígenos, o câncer nuclear e o câncer dos mísseis. E você sabe de uma coisa, sabe que precisa extirpá-los, mas isso não significa que não possa voltar. Você só sabe uma coisa, se não os extirpar, não vai sobreviver.
E por isso agimos e como agimos. E o mundo inteiro observa isso e também valoriza isso. A nova posição do Estado de Israel, que nos proporciona grandes oportunidades. Isso ainda não acabou. Ainda há desafios. Vocês sabem disso. Ainda não terminamos em Gaza. Ainda há os reféns. Ainda há cerca de 20 reféns vivos, até talvez pelo menos 20 e até 30 mortos. Estamos comprometidos em trazê-los de volta. Mas depois de esmagarmos a maioria dos braços terroristas do eixo xiita, também atingimos a cabeça da serpente. Mas isso ainda não está concluído. Só que o feito já está claro e as possibilidades já são evidentes. Visitei a maioria das cidades que foram atingidas durante a operação, depois da operação. Estive em Bat Yam, em Rishon LeZion, em Rehovot, em Beersheva. E também conversei com os prefeitos das cidades que não consegui visitar. Quero destacar as equipes municipais que atuaram junto com os soldados do Comando da Frente Interna e as equipes de resgate. Eles passaram horas a fio nos locais destruídos, depois de terem chegado em questão de segundos aos cenários de destruição, e isso é uma conquista extraordinária. Eles fizeram um trabalho sagrado, arriscando a própria vida pelo bem dos nossos cidadãos, em benefício dos moradores. Neste teste, estivemos juntos e fomos grandiosos, não apenas na linha de frente, mas também na retaguarda, pois na era dos mísseis, a retaguarda também é uma linha de frente. Os ministérios do governo e as autoridades locais conseguiram manter com sucesso a ordem da vida cotidiana sob os ataques de mísseis. Vocês protegeram as populações, ativaram sistemas de emergência, ofereceram assistência social e, muitas vezes, não menos importante, apoio psicológico. Quando necessário, realocaram temporariamente moradores, ajudaram muito a comunidade e, por fim, possibilitaram um retorno eficiente à rotina. E agora, voltamos a nossa total atenção para a importante tarefa de reconstrução. Estamos ativamente reduzindo a burocracia, removendo todos os obstáculos e promovendo, de forma eficaz, a história do nosso povo, a história do nosso país. De cada queda nós nos levantamos, de cada crise nós crescemos. Tenho certeza de que, com a ajuda de Deus, alcançaremos a vitória total, derrotaremos nossos inimigos, traremos de volta nossos sequestrados e garantiremos nosso futuro. Fortaleceremos a economia israelense como nunca antes. O governo local também se beneficiará disso, com mais assentamentos e infraestrutura, mais inovação tecnológica, incluindo inteligência artificial. Shaim, você terá cidades muito mais inteligentes do que imagina. Você terá um país inteligente que já é inteligente, muito mais do que se pode imaginar, e haverá ainda mais projetos para melhorar a qualidade do meio ambiente e da vida. Continuaremos trabalhando juntos para trazer bênçãos a todos os lugares do país. Muito obrigado a todos vocês, do fundo do coração. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado ao primeiro-ministro, senhor Benjamin Netanyahu.